Então eu temo informar que a maioria de nós não tenha talvez chegado no sexto passo. Não tem ainda a determinação, a energia, o que os hindus chamam de virya, para sair rasgando na busca do nirvana. Bom, nirvana. Não sei se vocês conhecem aquela história do padre que perguntou quantos queriam ir para o céu. Aí todo mundo na missa levantou. Mas foi aquela felicidade geral. Aí ele disse, quem quer ir para o céu agora? Silêncio absoluto. Ninguém estava com muita pressa. Estranho, não é? Então o resultado é que o céu pode esperar um pouquinho. É muito bom, mas pode esperar um pouquinho, sinal de que nós estamos apegados à Terra. Então, já para ter essa energia do reto esforço, a pessoa tem que ter chegado a uma determinação que a maioria dos seres humanos ainda não chegou. E por isso o Buda criou o quinto passo. O quinto passo precede o sexto. Se está faltando energia, se a memória não é exatamente o que devia ser, se traz preocupações, se a mente está desgovernada, como é que eu vou chegar ao êxtase e a um grau de concentração que me leve a uma dimensão superior? Então, vamos ver, vamos passar para trás. O senhor Giordano Bruno, que era um grande sacerdote e filósofo da Idade Média, tornou-se famoso por morrer na fogueira da Santa Inquisição por uma absoluta determinação de chegar ao seu objetivo e não se deixar dobrar pelas circunstâncias. Há quem diga até que ele foi trouxa, mais sábio foi o outro que voltou atrás. Eu acho que não, ele não tinha nada a perder na sua idade e ele morreu numa plena relação de coerência com o que ele acreditava. Há quem diga que ele teve uma reencarnação muito importante. Eu não estou aqui para entrar nessa discussão, se era ou não era, se o vidente acertou ou não. Mas o fato é que só quando há essa determinação é que a pessoa pode chegar àquele êxtase. Também foi dito que o discípulo queria muito saber o que fazer para entrar no êxtase ou no nirvana, ou na salvação, ou na libertação. E de tanto insistir, o mestre levou ele à beira d'água e enfiou a cabeça dele dentro do rio. E o discípulo esperneou o que pôde, ficou roxo, até que daqui a pouco o mestre o liberou. E vocês conhecem a história. O mestre perguntou, o que tu desejavas lá embaixo da água? Ar, meu senhor, ar. Então ele disse, quando desejares o ar, o nirvana com a mesma intensidade que desejaste aquele ar, o nirvana será teu. Então o que nos falta é esse reto esforço, essa reta energia. Alguém chega e diz, estou muito interessado no nirvana, mas não tenho tempo para meditar. Me perdoem, você está enganando a si mesmo, então ele não está muito interessado no nirvana. Porque o tempo nós arranjamos para fazer aquilo que nós achamos que é importante. Eu fui dar uma palestra e esqueci o que eu ia dizer. Então, provavelmente não era importante o que ele tinha a dizer. Uma pessoa não consegue esquecer o que para ela é importante. Uma pessoa não consegue deixar de fazer o que para ela é importante. Então, se meditar para ela é importante, ela vai encontrar tempo para isso. Ela vai sacrificar muitas outras coisas. O Buda sacrificou tudo. Mas eu vou voltar porque, claro que, eventualmente, a maioria de nós não está no sexto passo. Vamos para o quinto passo. O quinto passo que o Buda propôs para se chegar ao nirvana era o reto meio de vida. Ora, pois, o reto meio de vida, claro, era uma maneira de viver que não implicasse em dor aos outros. Porque senão eu estou gerando karma, se eu causar dor aos outros. Então, claro que algumas profissões eram impossíveis. O açougueiro, o que vendesse bebida alcoólica, o barman, eu sei lá, rolava várias profissões que eram vistas como inadequadas para uma pessoa que buscasse a senda espiritual. De novo, é um problema de coerência entre meios e fins. Mas, acima de tudo, ajustar uma maneira de viver em que sobre tempo para meditar, que haja uma certa coerência de qualidade de vida com aquilo que se pretende alcançar. Então, vocês vão logo perceber que talvez a maioria das pessoas não tenha chegado no quinto passo. Uma maneira de viver
se torna reta, um meio de sobreviver ou uma maneira de viver se torna reta, se a ação é reta. Então vocês vão compreender por que o Buda colocou no quarto passo a reta ação. Quando a reta ação não for só de alguns instantes, mas for plena, então a vida da pessoa será reta, o seu meio de viver será reto, vai sobrar energia para se dedicar a ter uma mente pura e atingir o Nirvana. O Samadhi, ou a porta do Nirvana, foi também chamada nos Yoga Sutras como a clarificação de Smriti, ou da memória. Eu não vou entrar aqui em questões técnicas, mas Platão dizia que nós todos viemos da luz ou da estrela e, portanto, descobrir é apenas uma reminiscência, é redescobrir. Deus está dentro de nós vamos apenas redescobrir o que já está lá. Eu pressinto que o sol está nascendo, por isso eu tomo aquela direção. Eu vejo onde o sol vai nascer, mesmo antes dos seus raios me aquecerem. Então, essa intuição tem que ser desenvolvida na senda espiritual. Não é possível ser um tolo e dizer que evoluiu espiritualmente. Vocês podem imaginar um mestre banana? Um mestre que é enganado por todo mundo, que depois diz, eu não sabia. Isso não é a resposta de um ser sábio. Isso é a contradição da sabedoria. Não me avisaram, me enganaram. Isso é conversa para boi dormir? Coloque o sonífero para bovinos. É o termo mais adequado a uma conferência. Então, o quinto estágio, que é o reto meio de vida, é precedido pelo quarto, que é a reta ação. Então vamos ver se a nossa ação é reta, que aí automaticamente o resto está no curso. Aí é uma questão de tempo chegar no Nirvana. O Buda, conhecendo a natureza humana, propôs o Panchasila, os 5 itens que deveriam ser observados para que a pessoa não gerasse maiores desvios na sua vida. O primeiro é não matarás nenhum ser vivo. Bom, então isso já começa a dar problemas no vegetarianismo, aqui e lá, porque as pessoas acabam fazendo como Al Capone. Elas nunca mataram ninguém. O Al Capone só foi preso por crime contra o imposto de renda. Nunca encontraram ele matando alguém. Certo? Então, a pessoa que come carne e diz que é uma pessoa sem violência, ela está dando uma de Al Capone. Ela apenas não se dá conta que ela é a mandante do crime. Ela paga para os outros matarem. Ela mesma não mata. E assim, se todo vegetariano já tivesse iluminado, seria mais fácil. Isso é só um dos passos. Mas há várias outras formas de violência verbal também, formas de agressividade, que estão relacionadas a desejos intensos e frustrados. Se uma pessoa não tem desejos, é claro que ela não é violenta. Desejos pessoais, egoístas. Mas um mínimo de não violência tem que fazer parte desde o primeiro passo, porque eu não posso chegar ao amor universal começando a senda na mais absoluta violência. Logo depois vem o não mentir, o que é óbvio, como é que eu posso chegar à verdade suprema mentindo? Não é? Evidentemente, nós vamos ter também o não ter relações sexuais ilícitas. Como é que eu posso, traindo as pessoas, chegar à plena união com Deus e à fidelidade plena do Espírito com aquilo que lhe transcende, que é o seu Criador? Então, se o amor está viciado, como é que eu posso chegar ao amor pleno? E se eu não consigo amar com fidelidade a um ser humano, será que eu vou conseguir amar a humanidade? Alguma coisa não cheira bem no reino da Dinamarca. Alguma contradição está evidente. Também, é claro, nós temos que ter o não roubar, já acho que eu já citei, não, falei o não mentir. Não roubar, bom, no Brasil a gente nem sabe o que dizer. Não roubar e não embriagar-se, o que significa hoje em dia não tomar drogas, não tomar álcool, enfim, o intoxicar-se, o fugir da realidade, tomou proporções muito maiores. Então, isso é o Panchasila, é o mínimo que se espera de um budista. Bom, vocês já estão vendo que a maioria dos seres humanos não atingiu o quarto passo, que é a reta ação. Então,
o Buda teve que criar o terceiro passo, porque ele foi ajustando a realidade do peregrino. Bom, se não dá para começar aqui, então começa um pouco antes, então vamos baixar um pouco a bola. Ele queria um caminho que todos pudessem trilhar, eu suponho. Essa era a grandeza do seu ensinamento. Então, chegar à retação, para alguns é uma dificuldade. Mas se vocês observarem esses 5 preceitos, eu diria que mais de 90 e tantos por cento, talvez 99% dos crimes da humanidade, envolvem um desses 5 ou uma mistura deles, em diferentes proporções culinárias. Aí a pizza vai ficando diferente. Mas se vocês tirarem das pessoas a violência, a mentira, a incontinência sexual, a questão do roubo e da embriaguez ou fuga da realidade, nossa, até parece que a humanidade vai ficar santa. Então, já na retação, o quarto passo, há uma dificuldade. Mas é evidente que se a pessoa não viver assim, ela não vai chegar no nirvana, ela está gerando novos karmas. Em vez de ela estar limpando o seu caminho, ela está sujando e ainda jogando no ventilador para pegar nos outros. Resultado, essa pessoa está se enganando se ela acha que é um budista ou que ela está trilhando a senda do nirvana. É uma questão de ser verdadeiro consigo mesmo. Bom, mas também ninguém é obrigado a ter chegado ao quarto passo, então vamos ver o que é o terceiro passo. O terceiro passo, segundo a nobre sabedoria do Buda, é a reta palavra. Aqui já há dificuldades, porque, segundo a tradição budista, nós só deveríamos falar o que é verdadeiro, amável e útil. Mas, porque se não for verdadeiro, feriu já um dos princípios da reta ação. Se não for amável, feriu o outro, que é a não violência. E se não for útil, está jogando energia fora, como é que eu vou chegar no reto esforço, desperdiçando a energia da mente? Então vocês vão ver que já só falar o que é verdadeiro, amável e útil, eu frequentemente me pego, vamos chegar à conclusão que talvez não tenhamos atingido todos a plenitude do terceiro passo que leva para o nirvana. Acima de tudo, a reta palavra significa cumprir o que se prometeu. Bom, aí então, uma pessoa de palavra, aí eu acho que já tem que procurar no Google e ver o que significa e passar uma peneira. De vez em quando passa mas a gente estranha até. Ui, esse cara não é desse planeta. Eu me lembro a grande... o comentário que se fazia quando na minha infância, olha, já fazia muito tempo, foram encontrar os papéis do meu avô, já falecido, e tinha uma carta que ele recebeu, não chegou a abrir porque já estava falecido, agradeciam lá em Salvador da Bahia porque ele tinha feito o pagamento de uma encomenda que haviam esquecido de cobrar. Então veio uma carta de agradecimento. Não sei como é que esse pagamento chegou lá, os caras devem ter ficado surpresos, não veio a fatura, ele pagou assim mesmo. Eu acho que deveria ser uma coisa natural, mas hoje em dia é considerado motivo de retórica. Estou até fazendo uma palestra sobre o assunto. Bom, então, cumprir o que se prometeu é a reta palavra, é em favor do que se disse, fazer em conformidade. Então, já o terceiro passo do budismo, para a maioria, talvez seja um pouco difícil. Então, nós vamos voltar para o segundo passo. Eu estou fazendo descontos já desde da porta do Nirvana, eu estou cada vez descendo mais para o nosso atoleiro aqui, humano. E a gente já está com a lama, o mar de lama. Então, o segundo passo é o reto pensamento. Porque, claro, se o pensamento não estiver ligado em conformidade, se a motivação for egoísta, como é que eu posso chegar ao Nirvana e ao supremo altruísmo? Então, a minha maneira de pensar é o que vai orientar o meu falar, o meu agir. Tudo isso está enraizado no pensamento. Então, segundo o Buda, se o pensamento fosse correto, todo o resto estava resolvido. Mas aí nós vamos verificar que o problema está não em ter um grande intelecto ou um grande desenvolvimento de filosofia, mas sim a palavra sânscrita sankalpa, está relacionada à projeção de expectativa. É aquele pensamento que com a imaginação quer uma recompensa. É aquela ação ambiciosa que quer colher um fruto para si.
Isso tem a ver com o Karma Yoga da tradição hindu que nós acabamos de ler. Mas por que não, quem sabe, ler de novo? Tua missão consiste somente na ação e nunca nos seus frutos. Portanto, não deixe que o fruto seja o teu motivo, nem te apegues à inação. Aferra-te ao yoga. Yoga é habilidade na ação. Uma maneira de agir que não busca no pensamento outra coisa senão a perfeição do próprio ato. Eu tinha, e ainda tenho às vezes alguma dificuldade, mas eu espero que aos poucos eu esteja aprendendo, ver aqueles monges budistas fazendo com areias coloridas, aqueles grandes mandalas, para que quando fique pronto eles destruam tudo. Aquele pessoal cristão que faz aqueles caminhos para a procissão feitos de flores, e o pessoal vai passar em cima, e meu Deus, depois de toda a manada passar em cima, não vai sobrar nada. Mas é uma oferenda ao Supremo. E a oferenda em si mesma está na atenção que se dedicou e não no resultado. O importante é que o resultado seja destruído. Para que se veja a efemeridade, a transitoriedade, a irrealidade de qualquer obra humana. Por mais grandiosa que possa parecer, ela não nos dá valor real. Porque ela é feita como um castelo de areia. O único valor está no ato de dar, na atenção de fazer a coisa pela beleza de sair bem feita. E essa é a única recompensa do verdadeiro artista, é expressar a beleza de Deus no que ele faz. Se ele estiver fazendo a obra para vender no vernissage, ou preocupado em terminar no prazo, então já tem algo errado com esse artista. A arte dele já está maculada pelo resultado. Uma pessoa que canta no chuveiro, canta muito mais no espírito da verdadeira arte, mesmo que desafine, porque não tem a técnica, do que uma pessoa que canta perfeitamente, mas só quer vender o disco. Porque aquele que canta pelo prazer de cantar, esse põe o seu espírito no que faz. Então, meus queridos, o reto pensamento, talvez nem todos tenham alcançado. Mas dá para medir quanto de reto pensamento uma pessoa alcançou pelo grau de coerência com o que ela fala e com o que ela faz. Então, o reto pensamento precede a reta palavra, que leva à reta ação, que leva ao reto meio de vida, que leva ao reto esforço, à reta memória e sua purificação e, portanto, às condições para a mente a transcender a sua limitação no êxtase ou no samadhi. A pergunta é, então, qual é o primeiro passo? E eu sei, temos aqui alguns estudiosos sobre o assunto, mas eu gosto de fazer essa pergunta em público. Alguém lembra qual é o primeiro passo que o Buda ensinou? Reta percepção. Samyak Drishti literalmente quer dizer reta visão. E é isto que tu dizias. É a percepção de que a causa da dor está no desejo. É a percepção de que o apego é a causa da dor. Uma ação pode ser motivada por algum desejo a pessoa tem que ter, senão ela não faz nada. Mas se o desejo for apegado no resultado, é que ela está maculada. Se o desejo está voltado para a ação em si, independentemente do resultado, essa é uma ação pura. Ela não visa resultado. Ela se preenche em si mesma. Essa é uma pessoa, para citar um outro ministro nosso, infrustrável. É cultura. Cultura. Ministro é cultura. Então, vejam só. Uma pessoa se tornaria infrustrável, me perdoem o neologismo, se todas as ações dela estivessem satisfeitas na própria ação em si. Então, o primeiro passo, que é chamado Samyak Drishti, ou reto percepção, foi traduzido também, literalmente, a reta visão, mas, na verdade, no sentido de percepção ou de compreensão, é a compreensão de que a felicidade está em fazer a coisa pela coisa em si e não pelo resultado. Ou seja, com desapego. Se eu conseguir viver isto uma vez,
eu nunca mais serei o mesmo, eu terei começado a senda para o Nirvana.